Saber Direito desta semana é sobre direito urbanístico. O curso aborda os conceitos fundamentais do direito urbanístico, legislação, estatuto da cidade e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Marrara. Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de Direito Urbanístico do Saber Direito. Nessa segunda aula, nós vamos ainda em um campo introdutório falar da evolução da legislação urbanística no Brasil e apresentar as fases do direito urbanístico, as principais leis que foram editadas, principalmente depois da Constituição de 88, e vamos também examinar as normas urbanísticas que estão presentes na Constituição da República. Antes de fazer isso, eu também gostaria de esclarecer alguns aspectos teóricos da ciência do direito urbanístico. Como é que nós dividimos essa área e, para isso, eu começarei resgatando o próprio conceito de urbanístico e apresentando a sua definição. Nós podemos definir o direito urbanístico como uma ciência jurídica que regula o uso e a ocupação do solo, do subsolo e do espaço aéreo da cidade e que também disciplina as funções urbanísticas, a função de circulação, não é? Com políticas de mobilidade, a função de provimento de serviços com políticas aí de saneamento, de abastecimento de água e também a função de integração cultural e social e de habitação naturalmente, tá certo? Então, o direito urbanístico é uma disciplina que cuida do fenômeno urbano, não é? Da constituição do espaço urbano e, portanto, do uso, da ocupação dos solos, do subsolo e do espaço aéreo e do funcionamento das funções urbanísticas. Lembrando, portanto, que o direito urbanístico não se confunde com o direito municipal, embora muitos temas de direito urbanístico estejam prioritariamente relacionados com o município, o direito municipal é um pouco mais amplo, porque o direito municipal ele acaba cuidando de todas as atividades desenvolvidas no âmbito desse ente político da federação. Então, o direito municipal cuida também da parte tributária, cuida da parte política, cuida da parte administrativa, todas elas relacionadas com a figura do município, diferentemente do direito urbanístico, que cuida do fenômeno urbano. Um dos grandes problemas que nós encontramos na disciplina urbanística, no dia a dia, e que acaba gerando uma série de conflitos, deriva desse entrelaçamento da cidade com uma série de outros assuntos. E na prática, para o jurista, muitas vezes é difícil definir em que momento acaba o direito urbanístico e em que momento começa, por exemplo, o direito econômico, em que momento começa o direito civil, em que momento começa o direito agrário. O fenômeno urbano é muito dinâmico, não é? E nem sempre ele está lá controlado pelos processos adequados de formação da cidade. E isso acaba gerando uma série de dificuldades que batem em questões de competência estatal. Então, por isso, nessa aula, mais para frente, nós vamos retomar a questão da competência. E eu até aproveitarei para mostrar para vocês alguns casos interessantes que foram até transformados pelo Supremo Tribunal Federal em súmulas que também nos ilustram essa dificuldade de delimitação precisa do direito urbanístico. Bom, do ponto de vista teórico ainda, do direito urbanístico como ciência jurídica, nós podemos trazer para o Brasil, importar para o Brasil, uma divisão que se utiliza em alguns outros países que cuidam dessa matéria. E eu me refiro aqui especificamente à divisão do direito urbanístico em uma parte geral e uma parte especial. Essa divisão do direito urbanístico em parte geral e em parte especial, ela não aparece exatamente na legislação, nem aparece de maneira frequente na nossa doutrina de direito urbanístico. Mas é uma diferenciação que eu trago aqui, sobretudo com base no direito alemão, para deixar claro que nós temos aqui
dentro dessa matéria, normas que se aplicam a todos os setores, a política de desenvolvimento urbano como um todo, e normas que, na verdade, são direcionadas para políticas públicas específicas. Então, vejam, quando nós falamos aqui de direito urbanístico geral, nesse campo do direito urbanístico geral, do ponto de vista teórico, do ponto de vista doutrinário, nós vamos incluir os conceitos fundamentais de direito urbanístico, que foram, por exemplo, tratados na primeira aula, não é? O conceito de zona urbana, o conceito de lote, o conceito de parcelamento, são conceitos básicos aí do direito urbanístico. E, além disso, os princípios de direito urbanístico. Nós não ingressaremos exatamente nessa questão dos princípios, porque ainda hoje a doutrina não se firmou ou não chegou a um consenso de quais são os princípios dessa área. Logicamente, há alguns pontos que são inquestionáveis, né? Um dos princípios, nós podemos dizer, é o da sustentabilidade urbana. Outro princípio, nós podemos dizer, é o da distribuição dos ônus e bônus do processo de urbanização. No entanto, nós não temos ainda na doutrina brasileira um rol bem estabelecido de princípios. E, portanto, eu diria para vocês que nós extraímos hoje os princípios gerais de direito urbanístico, sobretudo do artigo 2º do Estatuto da Cidade, que fala, na verdade, em diretrizes, mas dentro dessas diretrizes estão, na verdade, valores, princípios que permeiam esse ramo de maneira geral. Porque eles acabam atingindo todas as políticas que nós temos nessa matéria. Além disso, dentro do direito urbanístico geral, nós vamos estudar a distribuição de competências legislativas e também a distribuição de competências materiais. Esse é um importante capítulo para que nós fixemos qual é o limite de atuação da União, dos Estados e municípios nessa matéria. Outro ponto aqui que faz parte do chamado direito urbanístico geral é o conjunto de normas que dá função social ou que guiam o estabelecimento da função social da propriedade urbana. E nós também podemos incluir nesse pacote de assuntos do direito urbanístico geral os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, que estão previstos no Estatuto da Metrópole e que são utilizados pelos municípios no seu dia a dia para formular e colocar em prática a política urbanística. Então vejam, de um lado nós temos um pacote de normas, um pacote de princípios, diretrizes e instrumentos que é utilizado por todos os entes federativos em matéria de política urbanística e que conforma o que nós chamamos de direito urbanístico geral. De outro lado, nós temos leis e instrumentos específicos para determinados setores. Esses instrumentos e leis específicas nós podemos colocar dentro da caixa do direito urbanístico especial. Então, o direito urbanístico especial é aquele que cuida de políticas públicas próprias, para setores específicos, para infraestruturas determinadas e que estão aí no espaço urbano. Então, aqui nós podemos falar no direito urbanístico especial da política pública de mobilidade, nós podemos falar da política nacional de acessibilidade, nós podemos falar da política nacional de defesa civil, que também poderia ser chamada de direito dos desastres, Nós podemos falar também de política de habitação, de política de regularização fundiária, de política de saneamento e assim por diante. Então vejam, essas políticas específicas, mobilidade, regularização fundiária, defesa civil, acessibilidade, etc., essas políticas seriam parte do que eu chamo de direito urbanístico especial e que nesse curso não será abordado em profundidade, porque nós estamos tratando aqui da introdução, da parte geral, dos instrumentos que se aplicam para questões gerais. Quando nós falamos do direito urbanístico brasileiro, é preciso deixar muito claro que esse ramo não surgiu apenas
com a edição, com a promulgação da Constituição da República de 1988. Na verdade, o direito urbanístico, ele sempre foi objeto da nossa legislação. Então, na prática, nós poderíamos separar o direito urbanístico brasileiro em pelo menos duas grandes fases. Nós podemos falar, em primeiro lugar, de uma fase de fragmentação, que é a fase anterior a 1988. Eu falo aqui de uma fase de fragmentação porque nós temos o direito urbanístico, antes da Constituição de 88, bastante dissolvido, não é? As normas urbanísticas aparecem em uma série de leis nacionais, mas sem estarem articuladas exatamente numa política de desenvolvimento urbano para o país. Essa ideia de uma política de desenvolvimento urbano para o país, ela começa a surgir aí mais para a década de 70 e aí, não é, se consolida na década de 80 com normas especiais que tratam da ordem urbanística na Constituição de 1988. Então vejam, toda essa fase anterior a 1988 é uma fase em que nós tínhamos um direito urbanístico, nós tínhamos normas tratando da estruturação da cidade, da organização das moradias, dos serviços urbanísticos, mas isso não estava tão bem consolidado num ramo jurídico, não é, amadurecido como nós temos hoje. Além disso, nós podemos falar de uma fase de consolidação, não é? De amadurecimento do direito urbanístico brasileiro, que eu diria que começa aí, ou não é, se fortalece com a Constituição de 1988. Então vejam, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, apenas a título de conhecimento, de compreensão, de contextualização dessa matéria, como é que se deu essa evolução nessas duas fases. Então vejam, na fase de fragmentação, como eu mencionei a vocês, na verdade, nós tínhamos então direito urbanístico, mas não completamente organizado. Nós tínhamos aí normas de direito urbanístico, por exemplo, já nas ordenações do Reino de Portugal, que se aplicaram no território brasileiro até o século XX em algumas matérias, não é? Como vocês sabem, mesmo depois da independência do país em 1822, algumas ordenações do Reino de Portugal, em muitas matérias, continuaram valendo até que fossem, não é, substituídas por normas de direito brasileiro. E já nessas ordenações nós tínhamos lá normas sobre, não é, construção de moradias, sobre recuos, sobre uma série de elementos urbanísticos. Mas, naturalmente, a grande preocupação à época era, sobretudo, estética, de organização da cidade, não tanto de concretização de direitos fundamentais. O que eu quero dizer é que nós tínhamos, naquele passado, não é, naquela época, há alguns séculos atrás, um direito urbanístico muito mais preocupado com questões, não é, superficiais estéticas do que exatamente com o atendimento das necessidades básicas de todas as camadas da população. Além de aparecer nas ordenações, em várias leis do Reino de Portugal e também em normas das vilas e cidades brasileiras do período colonial e também do período imperial, o direito urbanístico ele apareceu em muitas leis e ainda está em muitas leis do início da nossa fase republicana. Então, se nós pegarmos aí o século XX, o início do século XX, nós temos diplomas importantes que trataram de assuntos de interesse público que acabam, não é, permeando o direito urbanístico. Então, nós podemos citar, a título de exemplo para essa história, como de importância para o direito urbanístico, o Decreto-Lei 25, não é, de 1937, que trata do tombamento e aí viabilizando a política de proteção do patrimônio histórico. Nós podemos citar a legislação de desapropriação da época Vargas e seguinte, não é? O Decreto-Lei 3341, a Lei 4.132, que falavam lá que falam ainda, né? São leis aplicáveis, válidas até hoje, que falam da desapropriação por necessidade ou utilidade pública e também da desapropriação por interesse social. Nós temos mais tarde, não é? Nós temos mais tarde, com o fortalecimento, o incremento do processo de urbanização
no Brasil a edição de leis para estruturar o Banco Nacional de Habitação, agora já na década de 1960, mais especificamente em 1964. Nós tivemos também a colocação de normas urbanísticas no Plano Nacional de Desenvolvimento de 1974, né, que está lá na Lei 6.151, né, então uma preocupação com o fenômeno da urbanização. Em 79, nós tivemos a edição da Lei de Parcelamento do Solo, que é uma lei muito, muito relevante até hoje, né? E válida até hoje, aplicável até hoje. Então, vejam, final da década de 70, aí sim, começamos com uma preocupação de uma política urbanística nacional, né? E chegamos aí a 1988, naturalmente estou pulando aqui alguns diplomas importantes, mas chegamos a 1988 com a consolidação do direito urbanístico por meio de normas colocadas lá na ordem econômica, no título que trata a ordem econômica na Constituição, além de normas que estão nos artigos, né, 21, 24, 30, que tratam de distribuição de competências. Bom, vamos então, né, para fechar esse panorama, passando-se da fase de fragmentação, falar um pouco do que aconteceu na evolução do direito urbanístico brasileiro após a edição da Constituição de 88, né, após essa consolidação, essa valorização que o Poder Constituinte atribuiu a essa disciplina. Então vejam, nesse período de 1988 adiante, nós temos a consolidação da matéria. E eu digo isso porque nessa fase multiplicaram-se as leis de direito urbanístico. Uma crítica que nós podemos fazer aqui é que essa legislação, na verdade, veio, de certa maneira, atrasada para muitas matérias. Por quê? Elas vieram não como uma política de prevenção do problema, mas sim vieram depois, não é? Depois da ocorrência de um determinado problema urbanístico. De todo modo, apesar do momento, por vezes tardio, de uma lei ou outra, no direito urbanístico brasileiro, fato é que, felizmente, nós vemos a consolidação desse ramo a partir da atuação do legislador, a partir da atuação dos tribunais e também da academia e do poder executivo, da academia, eu digo, das universidades, dos teóricos, nessas últimas 2 décadas. Bom, citando aqui alguns diplomas que são bastante relevantes para essa fase de consolidação, para além da Constituição de 1988, nós podemos citar a Lei 10.098, uma lei bastante relevante, que é a Lei de Acessibilidade Urbana. A Lei de Acessibilidade, ela busca criar instrumentos para permitir que todos os cidadãos consigam utilizar a cidade com autonomia. Então, o foco da Lei de Acessibilidade é principalmente as pessoas que têm dificuldades de se locomover, de utilizar a cidade, de utilizar os seus serviços sem algum tipo de apoio diferenciado. Então, vejam, muitas vezes quando nós falamos de acessibilidade, nós pensamos de imediato na situação dos deficientes, Esse é o caso mais comum de vulnerabilidade que deve ser tratado pelas políticas de acessibilidade. Mas a acessibilidade não se volta apenas ao grupo de deficientes. Na verdade, a acessibilidade também acaba atingindo toda a população idosa. A acessibilidade é uma política que também beneficia o público infantil. A acessibilidade também beneficia pessoas que estejam com doenças graves ou que tenham algum tipo de dificuldade de mobilidade, algum tipo de comprometimento de mobilidade. Então, eu gostaria só de fazer esse registro aqui. Não se esgota a política de acessibilidade à questão do deficiente. O deficiente é um grande foco, da política de acessibilidade, mas ela também é relevante para idosos, para crianças, para pessoas com doenças graves e, portanto, tem um papel essencial aí para garantir que a cidade cumpra as suas funções para toda a população, independentemente das suas condições físicas e de outras dificuldades que qualquer pessoa possa enfrentar. Além da Lei de Acessibilidade de 2000, nós temos em seguida, em 2001, a edição
do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257, né, conhecida e autobatizada como Estatuto da Cidade. Essa é a principal lei dessa matéria, porque o Estatuto da Cidade ele estabelece as diretrizes de desenvolvimento urbano e ele estabelece os principais instrumentos que poderão ser utilizados pelos municípios nessa política. Nós voltaremos posteriormente, nas próximas aulas, para comentar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Em 2005, nós tivemos uma lei também muito importante nessa matéria, que é a Lei 11.107, que cuida da figura dos consórcios públicos. Com a com a edição dessa Lei 11.107, oficializou-se a possibilidade de os municípios e também outros entes federativos, estados e a própria União, agruparem-se criando pessoas jurídicas que nós denominamos de consórcios. Então, quando nós estamos falando aqui dos consórcios públicos da Lei 11.107, nós estamos falando de associações entre entes federativos. E essas associações ocorrerão muito frequentemente entre municípios para que eles possam desenvolver uma determinada política urbanística. Então, a partir da Lei 11.107, tornou-se possível que municípios se reunissem, construindo uma pessoa jurídica, né, que é partilhada por esses municípios para desempenhar alguma função específica. Por exemplo, fazer o tratamento de resíduos, ou cuidar de uma política de abastecimento de água, ou cuidar da política de coleta de esgoto, tanto faz, né? O consórcio é uma figura que pode ser utilizada para as mais diversas finalidades. Então, um grande passo dessa Lei 11.107 foi apresentar e inserir no ordenamento jurídico a figura dessas associações, não é, interestatais que geralmente é utilizada em política urbanística. Outra lei importante aqui é a Lei 11.977, que é a lei da regularização fundiária e que também passou a tratar do programa Minha Casa Minha Vida. Essa lei até hoje trata desses assuntos, regularização e programa Minha Casa Minha Vida, não é? E recentemente, especificamente em 2017, essa lei foi bastante modificada pela Lei 13.465, que é a chamada nova Lei de Regularização Fundiária. Então, nós tivemos lá a Lei 2009, 11.977, agora recentemente alterada pela Lei 13.465, que é a nova Lei de Regularização Fundiária, tá certo? Outra lei importante, de 2010, a Lei 12.305, que é a Lei de Resíduos Sólidos, não é? O tratamento de resíduos sólidos tem sido fundamental para se garantir a saúde pública e a proteção ambiental nas cidades e, portanto, né, foi muito bem editada aí, de maneira adequada, oportuna, em 2010. Em 2012, nós tivemos a Lei de Mobilidade Urbana, não é? A Lei 12.587. Essa é uma lei que eu poderia dizer um pouco tardia, não é? Um pouco tardia porque os grandes problemas de mobilidade no Brasil, eles se acentuaram principalmente durante a década de 2000, porque foi nessa década que nós tivemos uma multiplicação da frota de veículos e de motocicletas, né? Basicamente, aí a frota de veículos duplicou nesse período e de motocicletas quadruplicou. Então, com isso, nós tivemos uma série de problemas urbanísticos, uma redução da possibilidade de locomoção nas cidades, e aí o legislador tentou responder a isso com a Lei Nacional de Mobilidade. E em 2015, então, para finalizar aqui esse histórico, nós tivemos a edição do Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole, ele é bastante importante e vai ser objeto aqui de uma das nossas aulas, não é? Porque ele cria a figura aí, né, da região metropolitana, da aglomeração urbana. Melhor dizendo, essas figuras já têm previsão constitucional, já existiam, mas ele traz o regime jurídico de instituição dessas regiões e aglomerações, ele traz os instrumentos que elas deverão utilizar e por isso nós vamos abordar o Estatuto da Metrópole, que, portanto, disciplinou esses fenômenos antigos da região metropolitana, fenômenos que já existiam da região metropolitana e da aglomeração urbana.
tá certo? Outra lei aqui que vale menção, só para não esquecer, eu falei da lei de resíduos sólidos de 2010, mas só para não esquecer, fazer aqui a devida lembrança, não é? Nós tivemos também, em 2007, a edição da Lei de Saneamento Básico. Então, são duas leis que andam juntas, não é? A Lei de 2007 de Saneamento Básico, que é a 11.445, e a Lei de Resíduos Sólidos. Então, só para, não é, registrar essa lei que eu não havia mencionado anteriormente. Nós vamos agora, então, para o nosso primeiro quiz, não é? A nossa primeira pergunta sobre esse panorama e essa evolução da legislação no Brasil. Vamos lá, a indagação. É incorreto, vejam bem, incorreto afirmar que a. O direito urbanístico brasileiro surgiu somente com a Constituição de 88. Bom, o direito urbanístico, como nós já vimos, na verdade existia no Brasil, mesmo nas ordenações do Reino de Portugal, que se aplicaram aqui ao território brasileiro, à colônia brasileira, antes da nossa independência, nós já tínhamos inúmeras normas de direito urbanístico. Não é? Então, portanto, é incorreto afirmar que o direito brasileiro surgiu somente com a Constituição de 1988. E essa alternativa, portanto, é a incorreta. Não é? Mas ainda assim, vamos continuar pelas próximas alternativas para frisar o que nós vimos até agora. Alternativa B. É incorreto afirmar que na doutrina é possível dividir o direito urbanístico em uma parte geral e especial? Não, é correto. Nós podemos dividir o direito urbanístico, do ponto de vista científico, doutrinário, em parte geral, ou seja, naquele conjunto de normas que se aplica a todo e qualquer tipo de política, e em uma parte especial, no qual nós temos as leis setoriais, como a lei de mobilidade, não é? A lei de acessibilidade e assim por diante. Embora, vamos lembrar que também essa definição não seja muito comum no Brasil, essa divisão geral e especial não seja muito comum no Brasil, mas ela pode ser feita até com base em ordenamentos estrangeiros, em doutrina estrangeira, e ela é bastante adequada para nós entendermos o papel de cada assunto dentro dessa matéria. Alternativa C. A Constituição de 1988 cuidou de aspectos materiais e de competências do direito urbanístico. Essa alternativa também está correta. A Constituição de 88, ela trata das competências de matéria urbanística, lá no artigo 24, como nós veremos, no artigo 30, mas ela também cuidou de aspectos materiais, ela fala de instrumentos de política urbanística, não de todos naturalmente, mas ela apresenta alguns dos instrumentos, não é? E, portanto, a alternativa está correta. E, finalmente, a alternativa D. O capítulo constitucional da política urbana encontra-se no título da ordem econômica. Verdade, como vocês sabem, a Constituição é dividida em vários títulos, não é? Nós temos lá, dentre esses vários títulos, o título da ordem social e também o título da ordem econômica. Essas normas do artigo 182 e 183, que formam os artigos da ordem urbanística, elas estão dentro da ordem econômica. Da mesma forma, aqueles dispositivos que tratam de política agrícola também estão dentro da ordem econômica. Então, esta é a alternativa correta. Então, respondendo o que seria incorreto aqui nesse conjunto, a alternativa A, né, é a incorreta porque diz que o direito urbanístico surgiu somente com a Constituição de 88. Está errado. O direito urbanístico já existia. Vamos agora entrar numa segunda parte da nossa aula para tratar, né, depois desse panorama legislativo, dessa menção a várias leis que hoje são relevantes para a matéria, vamos ver um pouco como é que a Constituição tratou, do direito urbanístico. Então, eu dividiria o tratamento constitucional da matéria em também dois blocos. A Constituição, de um lado, ela apresenta normas materiais de direito urbanístico. Ela trata de institutos, ela trata da função social da propriedade, ela fala de moradia, ou seja, do direito social à moradia, ela fala de uso capião especial de imóvel urbano, fala de parcelamento e edificação compulsórios da propriedade urbana. Então, nós podemos dizer que a Constituição tem uma série de normas que abordam instrumentos, que abordam o conteúdo aí do direito urbanístico, da função social, da moradia e outros aspectos fundamentais. Agora, além desse
conjunto de normas constitucionais de direito urbanístico material, nós temos um grande número de normas constitucionais que tratam das competências urbanísticas. Esse assunto é de fundamental relevância porque é muitas vezes pela falta do exercício de competência ou pelo exercício indevido da competência que surgem conflitos em matéria de direito urbanístico. Quando os entes não agem, não executam, não é, as políticas urbanísticas, é possível que direitos sociais e interesses públicos pereçam. E, da mesma forma, quando políticas urbanísticas são executadas para além, não é, das competências, é possível que os entes políticos entrem em choque ou que os entes políticos indevidamente restringam direitos fundamentais. Por isso aqui as competências são tão relevantes, elas dão a medida de ação estatal e evitam aí uma série de controvérsias, uma série de problemas. A divisão das competências na Constituição ela é bastante complexa. Então eu vou aqui até reproduzir alguns artigos e alguns dispositivos que tratam dessa matéria, não é? Vejam lá, a Constituição ela tem um dispositivo muito importante, não é, nessa matéria, que é o artigo 24, inciso 1º. O artigo 24, como todos nós sabemos, ele trata da competência legislativa concorrente. Ele trata da competência legislativa concorrente, na qual, portanto, a União edita as normas gerais e os estados editam normas de suplementação. E os municípios, por sua vez, podem detalhar essas normas. Vejam lá, artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então vejam, ao final do inciso 1º do artigo 24, nós temos lá o reconhecimento da competência legislativa concorrente em matéria de direito urbanístico. E vejam o que diz os parágrafos, vejam o que dizem os parágrafos 1º e 2º desse artigo. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então vejam, a União estabelece normas gerais. A União não pode, não é, estabelecer normas específicas, invadir a esfera municipal de ordenação do solo ou das funções da cidade. Dando um exemplo, a União não pode editar uma lei, por exemplo, estabelecendo quando deve abrir ou fechar um estabelecimento comercial no município. A União não deve editar uma lei dizendo qual deve ser o tipo de uso dos imóveis em um determinado bairro, se aquele uso deve ser industrial, comercial, residencial. Essas questões não são de competência da União. A União deve editar normas gerais, não normas específicas. Parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, né? E vejam, então, portanto, que os Estados também legislam de direito urbanístico, né? A União dá as normas gerais, os Estados suplementam essas normas. Naturalmente, se a União, em uma determinada matéria urbanística, não estabeleceu normas gerais por meio do Congresso Nacional, aí o Estado pode estabelecer essas normas gerais. O que vai acontecer? Se o Estado estabeleceu as normas gerais por uma omissão do Congresso Nacional, essas normas valerão até que o Congresso Nacional haja e edite a norma geral. Uma vez editada a norma geral nacional, ela vai afastar aquela norma geral estadual. E aí, naturalmente, o Estado vai se restringir à edição de normas suplementares. Eu não quero aqui entrar em direito constitucional, mas é importante fazer esse esclarecimento breve para que vocês entendam aí o papel dos entes políticos. Além do 24, inciso 1º, não é, nós temos outros dispositivos relevantes em matéria urbanística na Constituição. Um desses vários dispositivos, é o artigo 21, inciso 20. O artigo 21, inciso 20, ele afirma que compete privativamente à União legislar, não é? Ou melhor, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transporte urbano. Então vejam, ó, o Congresso Nacional
tem competência legislativa específica, não é? Tem competência legislativa privativa, perdão, corrigindo, não é? Privativa, para editar essas diretrizes de desenvolvimento urbano. Então, o artigo 21, inciso 20, também é bastante relevante para matéria urbanística. E reforçando tanto o artigo 24, inciso 1º, quanto o artigo 21, inciso 20, nós temos na Constituição o artigo 182 caput, né? O artigo 182 caput, que prescreve o seguinte: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder municipal, pelo município, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, veja, o 182, ainda que de maneira um pouco menos clara, ele deixa claro que o município edita o plano diretor e a legislação específica. E a União vai editar as normas gerais de desenvolvimento urbano, que serão complementadas pelas normas estaduais, tá certo? Então, vejam, não é? Nós temos aí inúmeros dispositivos que tratam da competência da União para cuidar do direito urbanístico. Além desses dispositivos que eu mencionei, artigo 21, inciso 20, artigo 24, inciso 1º e artigo 182 caput, nós também temos um outro dispositivo muito relevante, que é o que fala da competência dos municípios. Esse dispositivo relevante que fala das competências dos municípios é o artigo 30 da Constituição. Então vejam o seguinte, o artigo 30, ele tem uma série de normas importantes para a matéria urbanística. O artigo 30 prescreve que compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Vejam, esse dispositivo é bastante aberto, não é? Nós vamos até voltar logo mais à discussão dessa expressão. Porque, na prática, quase todas as políticas públicas ocorrem no âmbito da cidade, mesmo as políticas públicas criadas pelo Estado e pela União. Então, vejam, se tudo que é de interesse local fosse apenas do município, pouca coisa restaria para os estados e para a União. Por isso que, de maneira geral, se interpreta esse dispositivo da seguinte maneira: a competência dos municípios para a questão é de interesse predominantemente local. Melhor dizendo, de maneira mais clara, o que se interpreta a partir aqui do artigo 30, inciso 1º, é que o município tem a sua competência protegida, não é, para assuntos de interesse predominantemente local. Não é simplesmente por um fato de o assunto ser local que automaticamente o município, não é, está isolado para tratar daquela política, tá certo? Então não basta que o assunto seja de interesse local. Para que nós possamos falar aqui, não é, da competência municipal, é preciso que nós tenhamos um assunto de interesse predominantemente local. Se o assunto for local, mas não é de interesse predominantemente local, nada impede que, a princípio, ele seja tratado pelos estados e municípios, desde que a Constituição dê aos estados e municípios competência para aquele assunto. Bom, artigo 30, então, inciso 1º, muito importante nessa matéria. Artigo 30, inciso 2º, diz o seguinte: compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Não é? Então, o município pode aí também suplementar as normas gerais de direito urbanístico. Artigo 30, inciso 4º, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Nós vimos na primeira aula que o distrito é uma subdivisão administrativa do município. Então, o município pode criar os distritos, mas diz o artigo 30, inciso 4º, que desde que observada a legislação estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa de cada estado terá que editar uma lei sobre distritos. E artigo 30, inciso 8º, cabe ao município promover no que couber o adequado planejamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então vejam, aqui no inciso 8º do artigo 30 nós temos dois assuntos importantes: planejamento urbano, né? Isso nos remete a plano diretor, que é um assunto tratado no Estatuto da Cidade, e também aqui o inciso 8º menciona parcelamento e uso do solo. Parcelamento, como nós vimos, é bastante tratado em normas gerais que estão previstas na Lei 6766 de 1979.
Uma observação ainda importante aqui, não é? Uma observação ainda importante aqui sobre o artigo 30 e especificamente sobre o inciso 2º. Como eu mencionei, o inciso 2º dá ao município a competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas prestem atenção, muitos instrumentos de direito urbanístico, eles afetam normas gerais de direito civil, por exemplo. Ou podem até afetar normas gerais lá de outras áreas, como o direito penal até, eventualmente. Não é? Nós podemos falar aí de infrações, de delitos envolvendo o ambiente urbano, não é verdade? Existem também infrações, delitos envolvendo o ambiente urbano. Então a questão é a seguinte, tomem cuidado, o artigo 30, inciso 2º, dá o poder ao município para complementar, ou melhor, suplementar a legislação federal. Mas o município, naturalmente, não tem competência para legislar sobre direito civil, nem para legislar sobre direito penal, nem para legislar sobre direito trabalhista e uma série de áreas, não é, que a Constituição menciona. Muitas dessas áreas, incluindo aí civil, penal, etc., a competência legislativa é exclusiva do Congresso Nacional. Então vejam, se eu tenho um instrumento de política urbanística que afeta uma norma geral de direito civil, a exceção a essa norma geral de direito civil tem que estar prevista numa norma também editada pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem que criar a norma urbanística que excepciona a norma de direito privado. Não pode o município, sem base numa lei federal, criar um instrumento que afaste lá normas gerais, normas básicas do Código Civil, por exemplo, em relação à propriedade. Então, tomem cuidado aqui com o artigo 30, inciso 2º, porque o município não pode suplementar essa legislação de qualquer maneira, não pode suplementar essa legislação invadindo campos de competência legislativa privativa do Congresso Nacional, tá certo? Se vocês tiverem, inclusive, interesse em aprofundar essas questões, essas discussões sobre competência do município, da União, eu até apresentarei aqui agora dois livros que podem ser tomados como referência nessa área, não é? Em primeiro lugar, aqui menciono uma boa obra do professor José dos Santos Carvalho Filho, Estatuto da Cidade não é, comentado, ou melhor, comentários ao Estatuto da Cidade, é uma obra que já está aí já foi editada várias vezes e reeditada, não é? Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, podem também tomar essa obra aí como de referência. E há uma outra obra também aqui importante, de dois autores que são autores que abriram o direito urbanístico no Brasil, que se dedicaram muito à formação do direito urbanístico no Brasil, e eu me refiro aqui ao professor Sérgio Ferraz e ao professor Adilson Abreu Dallari, não é? Professores que se dedicaram muito a essa matéria e organizaram essa obra chamada Estatuto da Cidade, que reúne uma coletânea, não é? De artigos de autores renomados que falam desses temas, inclusive da divisão de competências. Bom, seguindo aqui a nossa aula, então vamos, não é, para o segundo quiz. Então vejam, acerca das competências constitucionais em matéria de direito urbanístico, pode-se afirmar que apenas a União e os municípios podem legislar sobre a matéria. Essa alternativa é claramente incorreta. Na verdade, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios legislam em matéria urbanística. Naturalmente, há algumas aí, não é, ressalvas, nem todos os entes podem legislar sobre todos os assuntos da mesma forma, mas, a princípio, todos têm um papel relevante em política urbanística, não é? Então, eu não posso dizer que apenas a União e o município podem legislar, portanto, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, a União não pode legislar sobre assunto de interesse local. Então, vejam, essa alternativa é perigosa, não é? A União, ela pode legislar sobre assuntos que envolvam o interesse local. O que a União não pode fazer, não é detalhar normas, violando a competência do município para disciplinar a sua realidade específica. Então, por exemplo, a União
pode editar uma norma sobre mobilidade urbana? Pode. O que a União não pode fazer é editar uma norma dizendo como é que vai ser o sistema de mobilidade, de transporte público, no município A ou B. Então, veja, a União editou uma norma de mobilidade que é uma norma que tem relação com o assunto de interesse local. O que ela não pode fazer, não é, é dizer em detalhes como é que vai ser o sistema de um município A ou B. Porque se o assunto é de predominante interesse local, né, ou melhor, de interesse predominantemente local, específico daquela localidade, aí a competência é do município nos termos do artigo 30, inciso 1º. Então, a alternativa B é também incorreta. A alternativa C. A União tem competência para editar normas gerais nacionais vinculantes de todos os entes federativos. Verdade, né? É isso que diz o artigo 24, inciso 1º da Constituição. A União tem competência para editar as normas gerais, não é? Ela tem competência para editar normas gerais e são normas nacionais. Por quê? Elas vinculam todos os entes federativos. A alternativa C, portanto, é a alternativa correta. E, finalmente, só para nós concluirmos a análise desses itens todos, a alternativa D afirma que os Estados-membros não executam políticas urbanísticas. Isso está naturalmente incorreto. Os Estados-membros eles têm um papel fundamental também no direito urbanístico. Quando nós dizemos que o direito urbanístico é objeto de legislação concorrente, isso significa que estados e municípios, isso significa que a União e os estados, né, automaticamente podem editar normas sobre esse assunto. Então, a alternativa D está incorreta porque os estados também podem editar normas urbanísticas. Para concluir a nossa aula, eu vou entrar em algumas questões um pouco mais específicas para mostrar para vocês que esse assunto da competência é bastante complexo, né, porque envolve aí direito constitucional, envolve federalismo. Esse assunto não se esgota no artigo 24, inciso 1º, no artigo 182 caput e outros que eu mencionei. Existem assuntos, existem políticas urbanísticas específicas que são objeto de normas próprias na Constituição da República no tocante à competência. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de assuntos que seguem, né, uma divisão de competências peculiar e específica estabelecida pelo Poder Constituinte. Então, vejam lá, quando nós falamos de política de patrimônio, ou melhor, de proteção do patrimônio histórico e de tombamento. Nessa área de política de patrimônio histórico, de proteção de monumentos, de proteção de áreas relevantes, as competências estão divididas em dois artigos. De um lado, o artigo 23, inciso 3º, diz que todos os entes da federação têm competência administrativa comum, todos os entes atuam, né, para proteger patrimônio histórico. Então, por exemplo, eu tenho lá um bem, uma estátua, uma escultura de relevância histórica na cidade. Aquela estátua pode ser tombada pelo município, pelo Estado ou pela União, com base aí no artigo 23, inciso 3º da Constituição. Agora vejam, competência legislativa nessa matéria de política de patrimônio histórico e tombamento está no 24, inciso 7º. Isso significa que a competência legislativa está prevista como competência legislativa concorrente. União edita normas gerais, estados editam normas suplementares e municípios editam suas normas específicas. Então vejam que eu tenho um arranjo competencial específico aqui para a política de patrimônio histórico e tombamento. Outro exemplo, desapropriação. A desapropriação aparece em vários âmbitos aí na Constituição, né? Todos os tipos de desapropriação que nós temos, ordinários ou sancionatórios, estão lá na Constituição. Agora vejam, a desapropriação também segue um arranjo competencial específico. O artigo 22, inciso 2º, diz que é competência legislativa exclusiva ou privativa do Congresso Nacional legislar sobre desapropriação. O município, portanto, ele não pode inventar novas formas de desapropriação. O máximo que ele vai fazer é criar normas lá sobre a desapropriação sancionatória urbanística, mas que já está prevista, não é, no Estatuto da Cidade. Tá bom? Outro exemplo aqui, ambiente urbano e poluição. De novo, tem um arranjo competencial específico. Legislação sobre ambiente urbano e poluição, não é, prevista no artigo 24, inciso 6º, ou seja, competência legislativa concorrente, e competência executiva ou material, não é,
é comum porque está prevista no artigo 23, inciso 6º também. Né? Então vejam, assunto poluição e ambiente na cidade, competência legislativa concorrente e competência material comum, arranjo competencial próprio. Mais um exemplo aqui só para a gente concluir mostrando que existem normas específicas de competência urbanística. Mobilidade urbana e transporte. Vejam, transporte público urbano está lá, aparece lá no artigo 22, inciso 11 da Constituição. É muito interessante essa norma, né? Em matéria aqui de mobilidade urbana, nós também temos competências específicas. Né? Cabe à União, pelo Congresso Nacional, editar normas gerais, diretrizes gerais, não é? Sobre mobilidade urbana e transporte. E é por isso que o Congresso Nacional editou, há alguns anos atrás, a Lei de Mobilidade. Tá certo? Agora vejam, na execução da política de transporte público urbano, a competência mesmo é atribuída ao município. Por quê? Não é? Porque diz lá o artigo 30, inciso 5º da Constituição, que é o município que executará esse serviço público. Então vejam, mobilidade, diretrizes gerais estabelecidas, não é, de maneira privativa pelo Congresso e execução, não é, realizada pelo município. Com isso, então, sumarizando, o que eu quero dizer é que existem arranjos competenciais específicos para determinadas políticas urbanísticas. Então, tomem cuidado, não é só o artigo 24, inciso 1º, que tem um papel relevante nessa matéria. Para nós fecharmos aqui a nossa aula, antes do nosso último quiz, eu gostaria de apresentar duas questões em que esses conflitos de competência em matéria urbanística acabaram sendo levados ao Poder Judiciário no Brasil e foram objeto aí de resolução por súmula vinculante. Então eu vou citar aqui, só para ilustração, duas súmulas que tentam solucionar esse conflito que surge pela interpenetração do fenômeno urbano e do direito urbanístico com outras áreas do direito. Então vejam, o primeiro exemplo que eu dou aqui a vocês é o da súmula vinculante 49 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 49, ela prescreve o seguinte: ofende a livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então vejam, ofende o princípio da livre concorrência, que é um princípio básico do direito econômico, da ordem econômica, a lei municipal, a lei local, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais de um mesmo ramo numa determinada área. Então, por exemplo, o que está dizendo o Supremo é que o município não pode criar uma lei, embora esteja lá, a princípio, fazendo política urbanística, ele não pode criar uma lei estabelecendo quantas farmácias, quantos supermercados existirão em um determinado bairro. Ou uma lei que limite, dizendo, olha, eu não posso ter nesse bairro mais que 20 farmácias, mais do que 2 discotecas, ou mais que 3 postos de gasolina. Não é? O município não tem esse poder. O município pode fazer, não é, a definição de como o solo urbano será utilizado, se ali vai haver uma zona industrial, uma zona comercial ou residencial, mas não pode dizer exatamente, não é, qual é o limite para o exercício da livre iniciativa e da livre concorrência, tá certo? Porque isso é um assunto de direito econômico. Então vejam que aqui na súmula 49, o Supremo limitou a atuação do município, não é? Nesse campo urbanístico, mas que afeta ao mesmo tempo aspectos de concorrência, tá certo? Outro exemplo para nós concluirmos é o da súmula vinculante 38. E aqui o Supremo foi em outra direção, porque vejam, a súmula vinculante 38 diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então vejam, vocês podem dizer, poxa, mas é o mesmo assunto, né? O município está legislando sobre a vida do estabelecimento comercial, sobre o funcionamento do estabelecimento comercial, sobre a liberdade do comerciante. Mas nesse caso do horário de funcionamento, que horas abre a farmácia, que horas fecha a farmácia, que horas o supermercado pode abrir ou fechar, o banco pode abrir ou fechar, aqui o Supremo entende que o município tem sim competência, não é? Porque esses horários de funcionamento vão determinar todo o fluxo urbano, não é?
toda a jornada de trabalho, qual vai ser a jornada, em que momento as pessoas trabalharão e, portanto, em que momento elas se locomoverão, em que momento nós teremos trânsito ou não na cidade. Tudo isso tem a ver com política urbanística. E aqui o Supremo, então, entendeu que sim, o município pode agir. Mas vejam, né? É natural que esses assuntos cheguem ao judiciário porque nem sempre é fácil estabelecer uma definição precisa entre todas as competências das várias disciplinas jurídicas. Na verdade, as disciplinas se sobrepõem, não é? É natural que elas se sobreponham, que elas se interpenetrem e aí, naturalmente, nós chegamos a questionamentos e conflitos que são resolvidos pelos tribunais e que, eventualmente, dão origem a súmulas vinculantes, como a 49 e a 38. Com isso, então, nós concluímos a segunda aula do nosso curso de Direito Urbanístico e nas próximas aulas passaremos a tratar mais especificamente do Estatuto da Cidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.